Boa tarde. Primeiro, quero agradecer todo mundo que está presente aqui, aos nossos palestrantes e aos nossos participantes. Eu sou Tereza Borges, sou Senior Program Manager do Columbia Global Centers no Brasil e hoje eu estou aqui junto com o nosso diretor, o Thomas Trebat, e a gente tem a honra de receber os ilustres convidados que estão aparecendo aí para vocês, o Denis Misny, a Letícia Lyle e o Paulo Blickstein. Eu vou iniciar a conversa hoje falando um pouquinho do Global Center. A gente representa a Universidade de Columbia aqui no Brasil, onde a gente busca ampliar a interação entre parceiros e expandir a presença brasileira no campus, seja com professores, com pesquisadores, com alunos, com staff. E para que a gente possa fazer isso, a gente conta com uma série de parceiros, em especial a Fundação Lehman, que nos apoia desde a nossa inauguração em 2013. Antes de chamar os nossos convidados, eu vou pedir para vocês mandarem suas perguntas no espaço de Q&A e a gente vai tentar responder o máximo possível no tempo que a gente tem, tá bom? Agora eu tenho a honra de apresentar a Letícia, que é formada pela Teachers College, sócia fundadora e Chief Education Officer na Camino Education, o Paulo Blickstein, que é professor de Communications, Media and Learning Technology Design na Teachers College, e o Denis Misny, que é CEO da Fundação Lehman. Vale mencionar que a Fundação tem a ambiciosa e vital missão de colaborar com pessoas e instituições que garantam a aprendizagem de todos os alunos e formar líderes que resolvam os problemas sociais do país, levando o Brasil a um salto de desenvolvimento com equidade. Bom, mais do que nunca, dado o contexto global e a situação surreal em que nosso país se encontra, a missão da Fundação lidera o ranking de prioridade para um Brasil mais justo e acolhedor. Denis, eu passo a palavra para você abrir nosso webinar e moderar a conversa entre os nossos dois convidados. Bom, obrigado, Tereza. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui junto com o Columbia Global Center, uma instituição fundamental na aproximação entre Columbia e o Brasil, em conseguir ajudar a alavancar todo esse enorme contingente de conhecimento, de talento, de pessoas que a Universidade de Columbia é capaz de congregar e formar e colocar isso a serviço do Brasil. É uma alegria estar junto aqui com a Letícia e com o Paulo. Duas pessoas que têm um compromisso muito grande com a transformação da educação brasileira. Então, tem uma honra para mim poder moderar essa conversa. Acho que 1 minuto de contexto. O mundo inteiro está passando por uma mudança muito forte com essa crise. As vidas têm sido muito afetadas e a gente fala muito do efeito disso sobre a saúde, evidentemente, sobre a economia, os aspectos sociais, mas a educação no mundo também passou por um enorme impacto, né? A gente chegou até poucas semanas atrás a ter as escolas totalmente fechadas em 193 países, segundo a Unesco. Né, são centenas de milhões de alunos sem aula. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu e junto com esse desafio apareceram um monte de soluções para enfrentar esse problema. No Brasil, a Fundação Lehman tem trabalhado muito junto com outras fundações, com estados, municípios, no sentido de tentar oferecer para as escolas públicas a possibilidade de continuar garantindo a aprendizagem dos seus alunos durante a pandemia. Esse desafio é especialmente difícil num país de dimensões continentais e com a enorme desigualdade que enfim, impacta em tudo que o Brasil faz, mas tem sido um esforço interessante. Mas a discussão não é só como manter a aprendizagem durante a pandemia. Tem uma questão muito importante que a Letícia vai trazer, que é toda essa discussão do impacto socioemocional dessa crise dentro das nossas escolas, das nossas casas, agora que os pais viraram também educadores, agora que cada vez mais as pessoas reconhecem a importância dos professores e das professoras no dia a dia, vendo como é essa dinâmica de ensinar as nossas crianças. E, obviamente, isso tem dimensões muito além do efeito imediato, que acho que é o que o Paulo vai poder trazer para nós com a enorme experiência. O Paulo é um dos principais pesquisadores mundiais no tema de educação, novas tecnologias, novas formas de educação mais ativa. Então, acho que é um privilégio poder conduzir essa conversa com vocês. Então, eu vou abrir
para que cada um deles faça uma pequena exposição, 5, 7 minutos, e aí a gente vai começar uma conversa e, como a Tereza falou, mandem as perguntas de vocês pelo Q&A aí que tem embaixo do link. Então, Letícia, vamos começar com você? Bora, Denis, adorei a sua introdução, porque acho que ela traz... a gente fala muito de competências socioemocionais. Nos últimos anos, às vezes a gente achou que isso era uma questão que as escolas só que estavam discutindo, e de repente a gente se vê numa situação em que o mundo todo está tendo que lidar de verdade com uma variedade de emoções e que a gente não tem muito por onde escapar, né? Então, a gente fala muito o que é o sentimento certo que a gente deveria estar fazendo agora. A gente está falando muito do medo, e o medo faz parte. A gente não gosta de sentir medo, a gente construiu as nossas vidas para não fazer isso, mas de repente isso acontece. E a gente sabe que às vezes o medo paralisa, o medo não deixa a gente fazer as coisas e ir para frente. Mas tem uma coisa que, quando a gente sabe que existe a emoção do medo, a gente sabe que também existem outras coisas que estão aparecendo. A compaixão, a esperança, a empatia. E você conseguir fazer esse processo de pensar, então, entender as suas emoções, pensar o que você faz a partir disso, essa é uma competência socioemocional. Então, muitas das pessoas que falavam e traziam a importância das competências socioemocionais para a vida, elas iam além da escola, né? Elas sempre foram além da escola. E a escola trabalhou durante muito tempo e trabalha ainda com essas competências. O que eu acho que, né, essa discussão e esse cenário de pandemia está podendo evidenciar é um pouquinho de verdade, então, quais são essas competências, e existem maneiras que a gente poderia estar um pouquinho mais bem ferramentado nesse momento, não só para lidar com as adversidades todas, mas para a gente saber quais são os próximos passos, o que tem ali dentro da missão da escola que pode ajudar a gente como sociedade a trabalhar. E eu pensei assim, uma das coisas que a gente podia fazer era tangibilizar. Por exemplo, a gente fala muito da resiliência, né? A resiliência é a nossa capacidade de lidar com situações difíceis. Construir resiliência é um processo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. A gente vai aprendendo quando a gente olha para novas perspectivas, a gente vai aprendendo quando a gente consegue olhar para as artes e improvisar, a gente vai entendendo perspectivas históricas. Isso tem a ver com coisas que a gente desenvolvia e desenvolve na escola e sempre desenvolveu. Elas talvez estavam lá colocadas em segundo plano, não como a coisa mais importante daquela aula de história, ou daquele treino de matemática que você estava fazendo, ou de passar por uma situação difícil. Mas elas estão lá, elas estão imbricadas em tudo da nossa prática pedagógica, até as nossas escolhas curriculares. A gente fala, por exemplo, de empatia. Empatia é muito importante, ela tem a ver com a gente conseguir identificar na gente um sentimento, uma emoção parecida com a que o outro está sentindo. Nesse momento que a gente está de pandemia, a gente tem pela primeira vez uma coisa que une muito claramente todo mundo, que é um sentimento de conseguir entender o que aquela outra criança, naquelas centenas de milhares, de milhões de crianças no mundo estão passando na distância, na conversa. Esse exercício de construir empatia, de novo, a gente foi construindo e a gente constrói na escola constantemente, se relacionando, pedindo para o colega da educação infantil, olha para o outro, vamos ver como a gente consegue participar junto desse espaço. A gente fala de autonomia, né? Autonomia a gente poder, né, saber sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, a gente fazer escolhas e também escolher participar de uma coletividade é um processo que a gente vai construindo de novo ao longo da vida, dependendo do contexto, dependendo dos nossos desafios. Mas a gente constrói a partir de autoeficácia, que é a gente saber aquilo que a gente é capaz de fazer, da gente conhecer aquilo que a gente sabe fazer. E o que é um processo de avaliação que acontece na escola, se não esse processo de ajudar a gente a entender sobre as nossas capacidades e como a gente pode continuar aprendendo, e de autorregulação, que é a gente ir, persistir, continuar. Acho que muito do que, quando a gente fala da importância das competências socioemocionais, a gente falou isso muito e fala ainda da importância disso no século XXI, tem todo esse cenário de complexidade de um mundo que muda muito rápido e que é muito interconectado, mas tem também um pouquinho de
será que a gente já não faz muitas dessas coisas e o que a gente precisa fazer agora é aproveitar essa chance para ressignificar isso que a educação já traz, né? Que a gente já viu em muitos modelos de educação que realmente podem ajudar o estudante a se ver no processo de aprendizagem, a gente acolher esses processos, acolher os contextos e tudo aquilo que a gente já viu boas práticas da educação fazerem. Olhando para essa ótica de que essas competências socioemocionais que a gente valoriza, que a gente está vendo agora o quanto elas são necessárias, como elas já fazem parte da nossa rotina, mas que talvez seja a hora da gente dar uma invertida e repriorizar esse trabalho para todos nós, né? A gente começa com a gente estudante na escola, a gente trabalha com isso adolescente, na nossa vida profissional, na nossa vida adulta, agora como pais, como profissionais tendo que se reinventar. Então, acho que o convite que eu gostaria de discutir aqui nessa live é um pouco disso. Como é que a gente reencontra esse lugar das competências socioemocionais? A gente vê as coisas que a gente já faz, mas a gente também garante que a importância delas é ressaltada. Passar para o Paulo. Obrigado, super obrigado, Letícia, por abrir essa conversa. Queria passar direto a bola para o Paulo. Ok. Obrigado, Letícia. Obrigado, Denis. Obrigado também pelo convite do Columbia Global Centers. Olá, Teresa, Tom. Eu acho que, claro, um tema absolutamente fundamental que a gente está falando agora, e eu acho que é sempre bom começar lembrando que hoje a gente tem mais de 1.000 mortes por dia no Brasil pelo coronavírus e que a gente não pode em nenhum momento normalizar uma situação, uma coisa assim. É maior que as mortes de câncer, de doenças cardíacas, é a maior causa de mortes no Brasil hoje em dia, e isso devia colocar todo mundo em estado de pânico e de extrema rebeldia em relação a tudo que está acontecendo no Brasil e o jeito que isso está sendo tratado no Brasil. Muito triste, né, que a gente tem hoje em dia 1.000 pessoas morrendo e sabendo que muitas das pessoas não precisariam ter morrido. Muito triste para o Brasil isso, né? A gente está em 2020 nessa situação. Agora, em relação à questão da tecnologia e da educação, eu acho que esse é um grande momento da verdade, eu acho, para muitas coisas na educação brasileira. Eu acho que a primeira coisa para entender é que tem 3 tipos de tecnologia educacional. Tem a tecnologia educacional que a gente chama de construcionista ou de exploração, que é tipo robótica, programação, espaços maker e tudo mais, que é um tipo de tecnologia. Tem um outro tipo de tecnologia que a gente chama de tecnologia infraestrutural. Então, isso por exemplo, processador de texto, Google Documents, internet e tudo mais, que são coisas que são só uma infraestrutura, não tem nenhum conteúdo, né, pedagógico lá. E, finalmente, tem as tecnologias para instrução, que isso são aplicativos para ensinar de diferentes coisas, isso são sistemas de vídeos, sistemas de ensino à distância e tudo mais. Tá? Então, acho que hoje em dia, eu estou falando disso porque o que a gente percebeu é que, primeiro, a tecnologia infraestrutural, que é esse segundo tipo que eu falei, ela é pré-condição para qualquer uma dessas outras coisas. E essa tecnologia infraestrutural a gente descobriu que a gente ainda não tem no Brasil. Né? Vou voltar a isso daqui a um minuto. Agora, esse terceiro tipo de tecnologia, que é a tecnologia de instrução, ou seja, os aplicativos, os sistemas de software de ensino e tudo mais, era para ter sido o grande momento da verdade desses sistemas. Né? Era para ter sido o momento em que o momento ideal para todas essas tecnologias terem sido colocadas em prática e funcionado e salvado a pátria, né? Não só no Brasil, no mundo todo. Ou seja, era para os alunos que têm acesso a celular, à internet e tal, era para eles poderem entrar nesses sites, usar os aplicativos e substituir tudo que faltava na sala de aula. Muita gente falava, o problema da escola
é o conservadorismo da escola, ou é o professor que não sabe dar aula e tudo mais. Então, de repente, você tem uma situação que não tem o professor para, entre aspas, né, atrapalhar, não tem a escola para trabalhar, você tem os alunos expostos à tecnologia e todo mundo. E o que a gente viu é que esse grande momento que era para ser a prova da verdade para essas tecnologias foi um grande fracasso, né? Ou seja, os alunos colocados nesse momento de em vez do seu professor, em vez da escola, em vez de todas essas coisas atrasadas, usa o aplicativo, usa a internet, usa esse software e tudo mais. Os pais, os próprios alunos perceberam que isso é incrivelmente insuficiente para dar conta de tudo que a gente quer da educação, né? E eu acho que essa é uma lição importante, porque muitas vezes a gente vai para o Vale do Silício, ou vai para Nova York, ou vai para não sei o quê, e visita empresas que têm promessas mirabolantes de aplicativos, de softwares, de sites que vão salvar a educação, que vão disruptar a educação, que vão substituir todos esses professores antigos, a escola antiquada e tudo mais, com um aplicativo, com inteligência artificial, com isso, aquilo e tal. E hoje, acho que o que a gente percebeu é que essas promessas são muito mais marketing do que realidade, né? Porque não houve nenhum país do mundo, um lugar que falou, não, a gente realmente mandou as crianças para casa, tem um ótimo aplicativo aqui que eles estão usando e deu conta de tudo, né? Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Então, isso vem a mostrar que o professor é fundamental, que a escola é fundamental, que a convivência social dentro da escola é fundamental e que não existe ainda nenhuma tecnologia que vai substituir isso. Claro, as tecnologias podem complementar essas coisas, podem ajudar o professor a dar uma aula melhor, podem ajudar na logística da escola, pode ajudar em uma série de coisas. Mas eu acho que esse tipo de discurso de tecnologia como a salvação da educação, como o que vai substituir o professor, como esse tipo de solução, eu acho que finalmente, eu espero que finalmente a gente tenha percebido que não é por aí, né? Que não é esse tipo de tecnologia ou esse tipo de discurso de uso da tecnologia que vai resolver o problema, nem em tempos de pandemia, nem em tempos fora de pandemia, né? Então, a gente viu que assim, muitos desses aplicativos, softwares, tecnologias, eles continuavam no mercado, meio funcionando e tal, porque você não conseguia desambiguar, né, o efeito dessas coisas e da escola normal. Então, tinha a escola normal funcionando e uma coisa a mais, e ninguém sabia exatamente, será que isso é o efeito do aplicativo da escola? Daí, quando você tira a escola completamente, então, de repente, você tem um incrível experimento natural, né, que a gente chama em pesquisa, um experimento natural, que então agora vamos ver se sem a escola isso funciona. Bom, então, acho que isso é uma primeira lição. Eu acho que uma outra lição importante é que a gente tem o costume no Brasil de fazer investimentos em infraestrutura, faz de conta, né? Então, por exemplo, internet nas escolas. E eu espero que agora, com a Educação Conectada, que é um projeto relativamente recente, isso mude. Mas até então, o jeito que a gente trata a infraestrutura, por exemplo, de internet nas escolas, é no estilo faz de conta brasileiro. Então, vamos colocar a internet na escola? Vamos. Qual que é a banda necessária? É X megabits por segundo. Mas isso é muito caro, isso não dá, não sei o que. É escola pública, né? Não precisa de tanta internet e tal. Claro que o garoto da escola particular tem banda larga e tal, mas a escola pública não precisa e tal. Então, se é X o que precisa pelo padrão internacional, vamos dar X sobre 10 para a escola pública, né? E que daí vira tão pouco que nem vale a pena ter internet, porque não dá para fazer nada com aquela. Então, a gente tem esse costume, e como eu disse, eu espero que isso tenha mudado agora, de nunca realmente levar a sério esses investimentos de infraestrutura, principalmente porque a gente tem a visão que a escola pública é a escola por pobre, que é a escola que não precisa gastar muito dinheiro, que vamos dar o básico, né? O básico, a internet é um luxo, não precisa, criança pobre não precisa disso, tal. E sendo que hoje em dia qualquer café em qualquer lugar do mundo tem internet com a banda mais larga, vamos dizer assim, que a grande maioria das escolas brasileiras. Quer dizer, um café que tem lá 10 pessoas tomando café tem mais internet do que uma escola pública brasileira com 1.000 alunos, né? Isso deveria ser uma vergonha nacional.
e eu espero que a gente comece a levar mais a sério não só a questão da internet nas escolas, mas também assim, então agora vamos dar uma formação para os professores, por exemplo, aprender a dar aula remota. Então, falar, qual seria a boa formação? Sei lá, 100 horas? Então, vamos dar 10, porque escola pública, né? Não precisa. Então, eu acho que essa postura que é muito comum, eu acho que a gente precisa parar de pensar assim sobre a escola pública. Quer dizer, e eu queria só terminar dizendo assim que tem isso para mim que está ligado a um projeto de nação. Tem países, é uma opção que a gente pode fazer no Brasil, é falar assim, olha, a gente quer um país mais ou menos estratificado, assim, com 10% da população bem educada, rodando as coisas, indo para a universidade, criando novos produtos, serviços e tal. E a gente quer o resto meio largado às traças. Assim. Tem países que fazem essa opção e implementam políticas assim. Mas tem países, eu acho que é isso que, claro, que a gente deveria fazer no Brasil, que fala, não, a gente quer um país com equidade, a gente quer todo mundo com oportunidade, a gente quer equilibrar as diferenças, né? A gente quer dar oportunidades para as pessoas que não têm oportunidades. Sabe? Então, se a gente quer esse tipo de país, e de novo, essa é uma opção que a gente pode fazer, né? A gente tem que levar a sério os instrumentos de política pública que vão fazer isso acontecer. Não dá para a gente ficar fazendo eventos e coquetéis e tudo mais, falando, não, a gente quer equidade, se a gente não, de fato, coloca isso em prática com os recursos que isso precisa. E acho que uma coisa importante que as pessoas sempre falam, mas a gente não tem que cuidar do básico antes de cuidar, por exemplo, de internet nas escolas? Então, isso é a mesma coisa que falar, bom, vamos primeiro consertar as estradas antes de construir aeroportos. Né? Vamos cuidar do básico, que é a estrada, antes do aeroporto. Mas hoje em dia, no mundo moderno, se você quer um país moderno, que tem um lugar no mundo, essa ideia de sequência de coisas, que você vai primeiro cuidar da estrada para depois ter aeroporto, primeiro tampar o buraco no teto da escola para depois ter internet, isso não é um jeito bom de pensar sobre isso, porque o que a gente precisa para ser uma nação moderna são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Eu acho que é uma falsa dicotomia que a gente fala, não, vamos primeiro tapar o buraco do teto para depois... A gente não pode se dar mais a esse luxo. Ou a gente se enxerga como uma nação moderna, que vai ter internet na escola, que vai fazer as coisas direito, ou a gente volta a ser uma nação agrícola e fala, tá bom, é isso que a gente vai fazer e a gente vai desistir desse projeto de nação, de ser uma nação com equidade, que vai ter um lugar no cenário internacional. Então, era essa a minha intervenção. Obrigado, Denis. Obrigado, Paulo. Acho que é super interessante para a gente abrir essa conversa, né? Essa discussão dos 3 tipos de tecnologia, né? Eu acho que realmente, apesar da gente ter visto uma evolução nos últimos anos, houve uma época que você encontrava muita gente com essa promessa da substituição do professor ou substituição da escola, né? Seja pela televisão, seja por algum aplicativo milagroso, né? E acho que cada vez mais o caminho que a gente tem visto produzir resultado, obviamente não é esse, né? Como o Paulo coloca. Eu acho que se tem uma categoria que sai muito fortalecida desse processo que a gente está vendo, são exatamente os professores e as professoras, né? Acho que mesmo nas escolas privadas, os pais que estão mantendo, muitas escolas estão conseguindo manter uma aula regular, né? Você vê a demanda que existe, ou até por acompanhar, porque está todo mundo vivendo no mesmo ambiente, só de acompanhar, né? Eu acho que, quem sabe, a educação vai sair um pouco mais valorizada, né? E o professor mais valorizado. Por outro lado, eu acho muito importante essa discussão dessa questão tanto da infraestrutura, né? Então, o Paulo mencionou, né? Acho que o Brasil, por muito tempo, especialmente com o programa Internet na Escola, lá atrás, no início da década passada, que tinha bem essa postura de vamos dar 1 mega para a escola, tá ótimo, 500, vamos colocar isso na sala do diretor e usar essa banda para mandar informação administrativa de volta para a secretaria, né? E não vamos usar a tecnologia para dentro da sala de aula, né? Para ir além também do laboratório de informática, todo mundo sentado fazendo a mesma coisa, mas poder ir para os trabalhos tanto do construcionismo, que o Paulo trouxe,
e a gente tem trabalhado junto com ele, junto com outras iniciativas para estender isso no Brasil. Tem a rede de aprendizagem criativa fazendo um trabalho belíssimo, né? São milhares e milhares de professores com essa pegada, mas também essa infraestrutura mais básica para que a escola possa não ser substituída de forma nenhuma pela tecnologia, mas contar com os benefícios disso, né? É muito bacana o aluno poder fazer um trabalho em grupo num Google Drive. Não é nenhum demérito, pelo contrário, é parte do nosso mundo real, ajuda muito no nosso dia a dia poder trabalhar colaborativamente, ou poder usar ferramentas de vídeo, ou mesmo poder contar com ferramentas que complementem o que está acontecendo na escola, que permitam personalizar um pouco a aprendizagem, né? E o que a gente tem visto no Brasil nessa crise, para a gente abrir para as perguntas, e que eu tenho ficado animado, vou dar um exemplo dessa semana, né? Essa semana, a Rede Estadual de Minas Gerais lançou o seu programa de aula à distância. Vamos lembrar que, historicamente, no Brasil, a educação tinha tão baixo valor que, quando tinha uma greve de professores, um desastre natural que tem que fechar a escola, um problema de violência que tem que fechar a escola, ninguém discutiu o que fazer com os alunos. Era simplesmente fechou a escola, dane-se os alunos, dane-se a aprendizagem. A reação do Brasil tem sido muito diferente nessa crise, não, infelizmente, do governo brasileiro, né? O governo tem se omitido bastante nessa discussão, mas a sociedade civil e os governos estaduais e municipais, as secretarias, os gestores educacionais têm dado uma resposta muito forte, né? Para dar esse exemplo de Minas Gerais, por exemplo, Minas conseguiu botar no ar um aplicativo com as aulas da própria rede. Então, são os professores que gravaram essas aulas, prepararam, parte delas permite interação durante a aula, parte não permite porque o custo de conexão é muito alto, né? Então, esse é um desses desafios de infraestrutura. Então, está longe de ser ideal, mas no primeiro dia que o aplicativo foi para o ar, teve 483 mil downloads, né? 483 mil downloads de um aplicativo educacional só para os alunos da rede de Minas. Minas tem mais de 1 milhão de alunos. Então, claro que não está chegando ainda a todo mundo, mas isso foi o primeiro dia. Em São Paulo, que já está há 2 semanas com essa estrutura do centro de mídias, potencializando o trabalho do professor online, não é uma aula, a aula interativa num pedaço pequeno do dia, ainda não é ideal, mas é muito melhor do que não ter nada, né? É sobre isso que a gente está comparando, não é com a aula normal, porque ela ficou impossível. São Paulo está conseguindo manter mais de 1,5 milhão de alunos regularmente interagindo pelos aplicativos, encorajando os professores a conseguir usar o Google Classrooms. No Paraná, 60% dos professores estão usando o Google Classrooms. Não estou fazendo propaganda do Google, tá? Tem outras ferramentas, mas essa é uma que estava de graça disponível para os professores, fazendo turmas com o seu grupo. Outros estão usando o WhatsApp, o professor da sala com o seu grupo para poder interagir durante as aulas remotas. Então, assim, está longe de ser ideal, mas a gente está dando um passo. O ideal é que a gente consiga não entender que isso foi um problema da crise, mas na volta, né, conseguir trazer esses conceitos que a Letícia trouxe, que o Paulo trouxe, para o nosso dia a dia da escola. Então, levar a questão de infraestrutura, vou terminar aqui, mas o Paulo sempre fazia um comentário, né, e junto com os outros professores lá de Stanford, quando ele estava por lá, que era assim, as pessoas não perguntaram na hora de fazer o homem chegar na Lua, a pergunta não era quanto custa chegar na Lua? Peraí, a gente só pode gastar tanto, agora tenta chegar na Lua. Não deu para chegar na Lua, chega até um pedacinho do caminho, né? Eu acho que é um pouco disso que o Paulo colocou aqui. A gente precisa ser mais ambicioso e mais sério sobre o lugar da educação no nosso país, né? E a gente tem que parar de fazer essa conta e fazer a conta seguinte: o que a gente precisa para dar as melhores condições possíveis para os nossos alunos conseguirem desenvolver todo o seu potencial? E a partir daí a gente deveria conseguir garantir que isso acontecesse. Isso tem a ver com recursos, mas isso tem a ver com formação, isso tem a ver com gestão das escolas, isso tem a ver com essa visão de mundo e visão de país que o Paulo mencionou, né? Enfim, então tem uma série de perguntas aqui que já chegaram. Queria agradecer todo mundo que está mandando pergunta. Eu estou recebendo aqui as que, enfim, têm chamado mais atenção da turma que está moderando. Então, uma primeira talvez seria legal para você, Letícia, não sei quando você está acompanhando isso, mas como manter a conexão com os alunos durante aulas virtuais, né? Tem muitas escolas que estão mandando alguns materiais ou fazendo alguma coisa que é mais de projeção, a aula não tem interação. Como é que o professor pode dar conta disso? E também, como é que será que vai ser essa nova dinâmica de ensino em sala de aula no pós-pandemia? Talvez, Paulo, se você pudesse comentar, você acha que tem alguma coisa desses aprendizados da crise que volta para o depois? Como é que lá em Colômbia vocês estão imaginando? Colômbia, salvo engano, já anunciou que não
não terá aulas presenciais, né, na volta às aulas, não quero cometer um erro aqui, não sei, mas enfim, várias universidades americanas já anunciaram que não teriam imediatamente aulas presenciais. Como é que vocês estão imaginando? Como é que tem sido esse processo? E será que tem alguma coisa que a gente pode aprender para trazer como um novo paradigma para instituições no Brasil? Acho super legal. Eu estou acompanhando bem de perto essa discussão de como a gente engaja tanto professores quanto os alunos. Então, eu consegui abrir uma escola no começo desse ano. Então, imagina que muitas das coisas que a gente tem numa escola de engajamento, de um grupo formado, quando a gente entrou em quarentena, a gente ainda não tinha. E a mesma coisa com formação de professores. Então, eu me aventurei a fazer isso, né? A descobrir na prática como que a gente fazia, desde de momentos mais engajantes em formatos assíncronos, que são esses que a gente chama que você dá uma aula, e formatos ao vivo. Acho que o que eu aprendi nisso, na minha experiência, foram 2 lugares. O primeiro é que muito do que a gente sabe sobre engajamento de um estudante, ou seja, de uma aprendizagem ativa, então seguindo muito a ideia do construcionismo, acho que foi super legal que a gente trouxe aqui, mas de uma aprendizagem ativa, que é centrada no estudante, que é relevante, que tem perguntas, que tem um processo de investigação com projetos. Muito do que é válido para isso é válido agora, né? A gente conseguir trazer primeiro temas que são relevantes, a gente conseguir abrir espaço para que o estudante faça perguntas e faça pesquisas, mesmo num formato onde você manda, né, essa informação à distância, você consegue criar essas situações de aprendizagem que muitas vezes a gente vê, às vezes, professores numa sala extremamente numerosa que eles conseguem ainda assim fazer esse engajamento. Então, eu descobri que tem muita coisa dentro do nosso arcabouço da didática e da pedagogia. Aliás, hoje é dia do pedagogo no Brasil, então parabéns para todos nós. A gente consegue revisitar, e muitas dessas coisas, por acaso, eram aquelas que a gente falava da importância de uma educação engajadora, que a gente tinha que fazer com a formação de professores, e que a gente estava falando há muito tempo, que no presencial nada garante que o estudante está aprendendo se ele está sentado numa carteira parado, né? A gente sabe que o fator de aprender tem a ver com esse desenvolvimento que é acadêmico, é social, é emocional, é ético, e que tem algumas coisas que a ciência da aprendizagem, a pedagogia, e aí que eu acho que quando você trouxe, Denis, para mim, aparece muito, que é a habilidade, a pedagogia mesmo, né? A didática do professor, e como isso é diferente, é importante, são anos de estudo para um professor ser um professor de excelência, e os pais estão conseguindo ver isso agora, mas que a gente consegue, nesse momento, talvez, com outro formato, a gente realmente conseguir atacar, porque a verdade é que se a gente fizer uma aula que não tem nenhum engajamento, não tem participação do aluno, não faz sentido nenhum para ele, no virtual ele pode simplesmente desligar a conexão, ele pode virar as costas e ir embora. Então, acho que passar, né, o segundo passo, e eu concordo super com vocês, o segundo passo, depois da gente conseguir resolver a garantia de acesso para todo mundo a essa infraestrutura e essa tecnologia, é a gente voltar e ver o que é aquilo que faz sentido para o trabalho da escola, para o trabalho do currículo, para o trabalho pedagógico, para a aprendizagem em geral. E para mim isso sempre esbarra nesse lugar socioemocional, desde a motivação até o engajamento, até a relevância, até você se conhecer, até você conseguir correr atrás. Eu acho que, né, então a professora, você falou, ela perguntou um pouco de como que a gente mantém esse engajamento. Acho que a primeira dica seria: volta para aqueles lugares onde você descobriu uma aula sua que fez muito sentido, no presencial mesmo, e ver os elementos que trouxeram isso. Como que você soube que seus alunos estavam aprendendo, como que você buscou eles, e tenta trazer isso para o planejamento da sua aula. A gente muitas vezes na escola, a gente não consegue ter tempo como professor para fazer isso, para repensar a estrutura da prática da nossa aula. E o ano vai passando, né? Como a escola tem essa história do ano, o ano vai passando, você acaba não conseguindo. Os professores estão tendo que eles, né? O Paulo estava falando, eu estava pensando aqui, fiquei
viajando. Na verdade, acho que assim, a grande tecnologia que está acontecendo agora, para mim, ela está na interação do professor com os estudantes com esse novo meio de tecnologia. Porque, assim, eu vi exemplos riquíssimos. Vou contar. Hoje eu vi um rap que um aluno meu fez. Ele fez um rap. E a professora tinha um texto embaixo que ela falou: semana passada eu fiz uma aula, ninguém me mandou nada de volta, não deu certo, fiquei super triste, passei a semana inteira arrasada. Mas aí eu respirei fundo e falei: bem, eu também estou aprendendo, eu vou tentar de novo. E aí ela tentou de novo, com outras ferramentas dentro dessa tecnologia, pensar em maneiras mais engajantes. Ela quebrou o problema, ela mandou coisas mais esmiuçadas. E, de repente, ela começou a receber uma resposta de todos os alunos dela. Então, essa interação é uma interação mágica, assim, o que está acontecendo em pequenos cantos do Brasil, da rede pública, da rede particular, no modelo de Minas, no modelo de São Paulo, nos modelos à distância, é que tem uma nova tecnologia nascendo. A educação em si, como uma tecnologia, nesse espaço de interação. Acho que o Paulo pode falar mais disso, mas eu vejo esse lugar de toda essa obrigação que a gente teve de se colocar à distância, como também um espaço que o professor pôde e teve que, né, difícil e duro, se reinventar a partir desse lugar, junto com todos os conhecimentos que já emergiam do passado, dos nossos grandes educadores, e desse lugar que vocês falaram, né, dessa nação que a gente quer construir e que começa com um projeto de escola bem implementado, com esses grandes agentes que são os professores. Passa por lá. Eu falo demais também, gente. Então, eu acho que uma coisa importante para a gente entender também é que, assim, um aluno entrando hoje na escola, a gente espera que nos próximos 12, 13 anos, né, que vai ser enfim, a duração da educação desse aluno, eu diria que pelo menos 2 vezes, ou talvez mais até, esse aluno vai estar numa situação parecida com o que a gente está agora, talvez não no mesmo grau, mas de desastres climáticos, ou locais ou globais, né? De uma volta dessa pandemia ou de outra pandemia, que pode voltar daqui a 5 anos, né? Porque a gente sabe que isso enfim, não acontece por acaso, né? Essas pandemias têm uma razão científica e elas vão acontecer cada vez mais frequentemente. Na Califórnia, por exemplo, os incêndios, basicamente, já todo ano as pessoas já sabem que vai ter um mês de incêndio na Califórnia e que os alunos vão ficar 2, 3 semanas sem aula, né? E acho que isso só vai se acelerar. Então, eu acho que a gente na volta da pandemia, vai estar num mundo onde a gente vai ter que criar estruturas de reserva, né, ou estruturas paralelas à escola para dar conta desses momentos que vão voltar a cada 2, 3 anos, ou em alguns casos, como na Califórnia também, basicamente todo ano, né? Se tenha quase certeza que vão ter incêndios graves o suficiente para interromper a educação. Então, no Brasil, a gente também vai ter que lidar com essa situação, porque se você juntar essa criança que entrou hoje na escola nos 12, 13 anos de educação, se ela for perder 1 ano desse ano, né, pela soma de todos os desastres, pandemias e problemas, tal, é uma coisa considerável. E é claro que, de novo, a questão da equidade, quer dizer, as escolas particulares, as famílias com mais condições vão também criar infraestruturas paralelas, como existe em outros países, uma indústria de tutoria, de aula particular, de escolas depois da escola, né? Na Coreia, por exemplo, no Japão e em outros lugares, onde os alunos têm uma série de alternativas à escola. Agora, no Brasil, a gente sabe que isso não existe. Então, acho que pensar, criar essas estruturas para a gente mitigar os efeitos de pandemias, desastres naturais, tal, acho que vai ser uma coisa cada vez mais importante. E isso requer, do mesmo jeito que na saúde, hoje a gente sabe que a gente precisa, por exemplo, ter um estoque de respiradores, que a gente tem que ter um estoque de UTIs maior e tudo mais, porque a pandemia não avisa quando ela vai chegar, com 6 meses de antecedência, fala, olha, fabrica uns respiradores aí, porque daqui a 6 meses...
Então, a gente vai ter que ter um investimento público maior para criar essas estruturas para sobreviver a tudo isso, né? Porque senão é um efeito em cascata. Você não tem escola, daí você não pode ter o Enem. Se você não tem o Enem, daí também você não pode admitir na universidade. Então, são consequências desastrosas, né? Então, uma das coisas que a gente está pensando, por exemplo, no meu laboratório é como que você desenha tecnologia exclusivamente para esses momentos de distanciamento social num país como o Brasil, por exemplo, onde, por exemplo, a gente sabe que os pais não podem ajudar, que as crianças não têm computador em casa e que você tem, por exemplo, um telefone por família, né? Como que seria uma educação temporária para uma família que tem um telefone para 4 crianças, por exemplo? Então, esse é um dos projetos que a gente começou a desenvolver algumas semanas atrás, é de desenvolver um produto que possa ajudar famílias nessa situação, né? Que eu acho que é a grande maioria das famílias brasileiras. Eu acho que do mesmo jeito a gente precisa pensar em uma série de soluções para isso para os próximos anos. Legal, acho que tem uma série de perguntas aqui, a gente vai fazer o melhor que der para poder dar conta delas. Talvez pegando o gancho nisso que você está dizendo, Paulo, do que vocês estão estudando, tem uma pergunta do Rafi Gomes, falando o seguinte: de fato tem uma distância forte entre a qualidade dos produtos de tecnologia e o que de fato se precisa para melhorar a aprendizagem. Como é que dá para resolver essa distância, né? Para que a tecnologia esteja a favor do currículo, da aprendizagem? O que você tem visto? O que seriam dicas para também empreendedores, para profissionais de secretarias? Estou vendo vários profissionais de secretarias de saúde, assim, o que eles deveriam olhar nas tecnologias para que tivessem produtos melhores? Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu diria assim que é mais ou menos, sei lá, vou fazer uma analogia com remédio, por exemplo. Você vai na farmácia e fala, eu quero um remédio para dor de cabeça. Então, tem pesquisadores que pesquisaram, criaram um remédio e vão te dar um remédio para dor de cabeça. Você não chega na farmácia e fala, eu quero um remédio para melhorar a minha saúde. E daí o cara te dá uma pílula né? Então, na educação, eu acho que o melhor jeito de pensar a tecnologia é que a tecnologia tem que melhorar coisas específicas e essas coisas têm que ser estudadas, né? Então, por exemplo, se você tem uma tecnologia que é para ensino de matemática na 5ª série e que foi especialmente desenhado por pessoas que estudam, por exemplo, frações, né? Ensino de frações ou ensino de aritmética. Tá? Então, essas pessoas têm 20 anos de experiência no ensino de aritmética, vão desenhar uma tecnologia para ajudar o professor naquele ponto de conteúdo e testam isso, enfim, é uma coisa cientificamente desenhada para aquele objetivo específico, né? Eu acho que daí é uma tecnologia que tem mais chance de funcionar. O que eu acho que é difícil funcionar são tecnologias que prometem coisas muito genéricas, né? Então, falar, esse aplicativo serve para matemática para qualquer aluno, para qualquer série, e a gente vai alimentando esse aplicativo com conteúdos. Acho que isso, normalmente, a gente sabe que não funciona, porque para cada idade, para cada disciplina, tem uma série de linhas mestras de design, especificidades da idade da criança, da disciplina. Então, acho que ter dentro das secretarias e também, né, nas empresas que produzem isso, especificações mais precisas do que são esses aplicativos ou esses softwares ou essas tecnologias, exatamente para que elas funcionam, né, e fugir um pouco dessas coisas genéricas de vai disruptar o ensino e não sei o quê, quer dizer, falar, ok, vai disruptar, mas o que especificamente que essa tecnologia faz? E, principalmente, tem que ter equipes nas secretarias para fazer a integração disso no currículo, né? Porque você recebe um produto novo, não basta jogar na mão do professor e falar, se vira aí. Você precisa reescrever as lições, reescrever as sequências didáticas para incorporar essas tecnologias e tudo mais. E é só quando você reescreve a sequência didática do professor e ele tem um novo roteiro de ensino, é que ele vai usar isso na sala de aula. Não adianta você falar, está aqui uma biblioteca de 60 aplicativos de matemática. Escolhe aí um que você quer, usa na sua aula, isso a gente sabe que não funciona também. Então, acho que é assim, mais precisão,
mais cuidado na integração, né? Mais evidência para você recomendar uma determinada tecnologia, mais pesquisa sobre os resultados disso e criando círculos virtuosos de desenho, uso, pesquisa, refinamento dessas soluções, e é isso que tem funcionado nos lugares que tem mais sucesso com tecnologia na educação. Eu acho super interessante esse ponto, porque, primeiro, acho que seria muito importante que a gente cobrasse isso dos materiais não tecnológicos, né? Às vezes a gente fica de olho nos materiais tecnológicos, mas compra qualquer livro para ensinar, ou não olha se o livro didático está tendo esses cuidados, se ele foi testado, se esse capítulo realmente ajuda a ensinar a fração ou não ajuda a ensinar a fração, né? Então, como é que a gente faz? É mais difícil medir isso num livro, né? Mas como é que a gente consegue, aproveitando essas tecnologias que você consegue saber quem usa, quanto usa, ao contrário do mundo não tecnológico, né? Usar isso para aprender com isso, né? Para estudar sobre isso. E eu queria também contar aqui, porque várias pessoas têm perguntado enfim, como lidar com isso, o que tem funcionado. A gente tem visto a Nova Escola, né? Que tem mais de 30 anos, né? Trabalhando com os professores no Brasil para ajudá-los a lidar com os principais desafios da educação. Montou, com o apoio do Google, um conjunto de 6.000 planos de aula, alguns anos atrás, para todos os objetivos de aprendizagem da Base Nacional Comum, né? Para todos os anos. E é muito interessante porque foi muito nesse sentido do que o Paulo fala. Grupos específicos, especialistas para cada área, construído pelos professores, então uma seleção dos melhores professores do Brasil, junta essa turma, trabalha junto, testa, vai, volta e tal. E esses planos, muitos deles já foram adaptados para essa situação de ensino remoto, que acho que tem um pouco a ver com o que o Paulo está dizendo, de assim, olha, não adianta ter uma ideia nova, como é que isso está inserido num plano? E não é plano de recorte e cola, é um plano que ajuda o professor a refletir sobre a aula dele e decidir como ele vai, que caminhos ele tem, né? Então, acho que esse é um recurso, acho que no mês passado foram mais de 530 mil professores no Brasil que usaram os planos, né? Que eu acho que tem um pouco a ideia, porque você vê que o que faz sentido para as pessoas tem uso, né? O que não faz sentido não tem uso. Você pode colocar no ar, colocar lá, acho que é um pouco do que o Paulo falou, algumas tecnologias que prometiam muito, a crise chegou, a dor está aí, mas essa dor não está sendo resolvida, né? Então, acho que é um ponto super interessante. Letícia, tem uma pergunta da professora Regina Pacheco, falando sobre uma pesquisa lá em Belo Horizonte, que falou que o principal desafio para os professores era a questão da resiliência, né? Como é que é lidar com essa profissão e como é que é tocar isso no seu dia a dia. A gente sabe que resiliência é uma das principais competências socioemocionais, e ela fala, será que essa vitimização dos professores não ajuda, não prejudica essa ideia de resiliência? Todo professor é coitado, é isso, aquilo. Eu não sei se a gente fez aqui vitimização dos professores, mas, de qualquer maneira, eu transmito a pergunta para deixar até polêmica também aqui na nossa conversa. Adorei a polêmica. Eu não acho que os professores são coitados, não acho que eles são vítimas, eu acho que eles são os nossos grandes guerreiros sem armas. Eles são quem tem que, com muita disponibilidade, muita autocompaixão, de repente, abrir a sua prática, abrir tudo aquilo que eles estão fazendo numa tentativa de chegar do outro lado, né? Numa tentativa que é a primeira vez que ele está tentando, de chegar no seu estudante que está em casa, que o pai está em casa, e que está todo mundo sem saber o que fazer. Resiliência sim, ela é uma das coisas mais importantes, a gente desenvolve ela ao longo da vida. A gente, por exemplo, está tendo que desenvolver resiliência e nossas habilidades para poder lidar com esse momento à distância. Mas acho que o que é interessante, professora Regina, é que a resiliência ela tem algumas características. Uma delas, a primeira é uma capacidade de ler e aceitar a realidade sem adicionar muitos juízos de valor, né? Então, você olhar e falar, eu estou à distância, como o Paulo apontou, vamos ter mais algumas pandemias, aceitar isso. Essa leitura de mundo é uma característica das pessoas resilientes. A outra, que é muito curiosa, ela tem a ver com acreditar que aquilo que você faz vale a pena. E eu não conheço nenhuma profissão onde
seja porque a remuneração é mais baixa, seja porque as horas são intensas, seja porque você realmente doa um pedaço da sua vida, do que você ser professor, que não condiz com esse lugar de acreditar naquilo que você faz, no propósito daquilo que você está fazendo. Seja porque você tenha caído nessa profissão sem querer ou porque você sempre quis, mas para você se manter professor, você precisa acreditar que aquilo que você está fazendo tem sentido. E tem uma outra característica que é a capacidade de improvisar. E durante muito tempo, os professores que têm que dar aula ao vivo, eles têm que, né, de repente acontece alguma coisa, eles têm que ter essa capacidade de improvisar, mas durante muito tempo o nosso modelo educacional, inclusive, pediu para o professor: não improvisa, segue o roteiro, faz só o que eu estou te mandando. E de repente esses professores tiveram que buscar dentro deles, dentro de um lugar, de um espaço interno enorme, de exposição. Imagina de repente, né? Eu estava contando para vocês outro dia, eu estava dando uma aula, passou meu filho pelado aqui, eu estou no quarto dele. O que você faz com isso? Na escola não tem como aparecer isso. E a gente tem que aprender a rebolar, e a gente está tendo que aprender a fazer todas as coisas novas. A gente está aprendendo a ter que mostrar para os outros que está tudo bem errar, que está tudo bem a gente aprender. Essa característica de resiliência, de novo, que tem a ver com o professor, ela agora está sendo mostrada para todas as crianças. Não tem uma criança agora que não está com saudade da escola e do professor e não está vendo lá o professor dele descabelado, tentando fazer alguma coisa diferente, e esse professor aprendendo. Então, eu não acho que a gente tem um lugar de vítima, acho que a gente tem como professor um privilégio fenomenal de construir o futuro que a gente quer e de contribuir de verdade com o nosso projeto de nação. Eu acho que o que acontece com os professores é que muitas vezes esse lugar, que é um lugar de medo, de insegurança, de ameaça, ele é um lugar pesado, ele não é um lugar que a gente sabe, né? Eles podem estar até dentro de casa, mas eles estão extremamente vulneráveis. E esse lugar é um lugar difícil. Esse lugar de se reinventar, de passar por um casulo muito rapidamente, ele é um lugar que exige muito da construção emocional e socioemocional, que tem a ver com toda essa capacidade de adaptação e que é importante a gente aprender. E os professores nunca foram formados para isso. A gente, como adulto, no trabalho de qualquer um de nós, você não foi necessariamente formado para poder passar por esses momentos que exigem tanta coragem, né? Essa ação do seu coração, tanta coragem de você, tanta vulnerabilidade. E a gente não tem necessariamente ferramentas para isso. A gente tem cobrança, a gente tem um olhar que a gente olha e fala: eu sou professora, eu devia saber todas as respostas. E aí eu acho que eu deixo como exemplo uma professora que eu ouvi, né, dela. Ela fez uma reunião com os pais e o pai ligou e começou a falar: é um absurdo, essa atividade que você mandou é uma porcaria, é um horror, porque como é que eu vou fazer isso com o meu aluno, não sei o que, não sei o que. E ela virou e falou assim: só um minuto. Obrigada por ter me falado isso, porque eu vou te contar, é a primeira vez que eu estou fazendo aula à distância, é a primeira vez que eu estou me reconhecendo nesse lugar, e se você não tivesse me falado, se seu filho não tivesse falado, eu também não ia saber como fazer uma outra aula melhor. E eu não saberia como construir isso. Esse exemplo é um exemplo de gestão socioemocional, é um exemplo de um trabalho que esse professor está tendo que fazer diariamente para conseguir fazer minimamente o trabalho dele. Então, eu acho que dói, eu acho que a gente tem que ter muito autocompaixão, né? O próprio professor e a gente compaixão com esses professores, assim como eles também têm que ter com os pais em casa, com os estudantes, porque a gente está todo mundo num processo de aprendizagem. E, de novo, a construção desse lugar né, que conta com a tecnologia, que conta com esse Brasil que a gente quer, que conta com o futuro que a gente quer para o mundo, ele precisa dessas características de resiliência, de conexão, de construção, de autogestão e de um olhar de muita qualidade para esse espaço que o professor hoje representa. Assim, eu tenho muito orgulho de poder falar com vocês hoje, sendo pedagoga no dia de hoje, vendo o trabalho que esses professores estão tendo que fazer e estão se levantando, né? Seja construindo currículo, seja produzindo material, seja fazendo videoaula, seja fazendo formação de professores. Eu acho que está todo mundo de super parabéns. Letícia, obrigado. Eu vou, Paulo, no espírito de não fugir das polêmicas aqui,
Acho que tem duas perguntas. Uma é essa do Eduardo Caruso, falando: é justo comparar o resultado das ferramentas tecnológicas com os resultados da educação tradicional? Ademais, infraestrutura, que outros paradigmas precisariam ser discutidos para que tenha uma interação mais fluida e positiva entre os dois, né? Os meios presenciais e virtuais. E tem uma outra pergunta aqui, só achar o nome da pessoa, da Larissa Turler, desculpa se eu pronunciei errado, perguntando onde que foram usados esses aplicativos de ensino que você disse que fracassaram, né? Ela é dos Estados Unidos. Ela não acha que lá fracassou, acha que no Brasil ainda não foram usados, perguntando de onde vêm esses dados para ser tão peremptório de que isso deu errado. Então, acho que um pouco como é que a gente sabe que deu errado e se é justa essa comparação e o que a gente poderia fazer para ter mundos que convivem com a escola mais tradicional e com essas possibilidades da tecnologia. Ótimas perguntas. Obrigado. Eu queria começar assim também comentando um pouco do que a Letícia falou, que muitas vezes a gente tem a ideia de que assim, o bom professor, como a Letícia está falando, é o professor que segue o roteiro, né? Então, as pessoas têm um pouco essa ideia que a gente vai criar um sistema tão perfeito, tão detalhado de currículos que dizem para o professor a cada 5 minutos tudo que eles têm que fazer na sala de aula. Daí a gente pode contratar professores de baixo custo, porque o professor não precisa fazer grande coisa, é só ele seguir o roteiro, né? Entregar o conteúdo do jeito que está lá no manual dele, e que essa é a solução para a educação no Brasil. Ou seja, é um sistema extremamente especificado, detalhado, minuto por minuto, e o professor não precisa ser muito bom, porque ele só vai seguir o roteiro. Eu vejo as pessoas falando isso na educação superior, na educação básica também, e isso é exatamente o contrário do que o mundo todo faz, né? Se você olhar, virou até um clichê, né? Falar, se você olhar o professor na Finlândia, por exemplo, o professor em outros países que têm alto desempenho, são professores que não são autômatos, não são esses professores que seguem tabela, né, de conteúdo. São professores que, como a Letícia falou, têm autonomia, sabem improvisar numa situação diferente, sabem mudar o rumo da aula se as coisas não estão indo bem e tudo mais. Porque os conteúdos que a gente ensinava 50 anos atrás, né, aritmética e ler e escrever, eram conteúdos muito mais simples, muito mais previsíveis e tudo mais. Mas hoje a gente quer da escola muito mais do que isso. A gente quer habilidades do século XXI, a gente quer programação, a gente quer tecnologia, a gente quer conteúdos muito mais avançados de ciência e tudo mais. E ensinar todas as coisas do século XXI, não dá para fazer isso com um professor autônomo. A gente só pode fazer isso com um professor que é um intelectual, né? Um trabalhador do conhecimento, ou seja, um professor que tem uma formação que vai permitir com que ele faça todas essas coisas na sala de aula, e cumprir tabela já não é mais suficiente. A educação do século XIX, né? Mas não é do século XXI. Agora, em relação aos produtos de educação, eu acho que, claro, como o Denis falou, a gente teria que ter o mesmo rigor olhando para os produtos tradicionais do que o que a gente teria para os produtos tecnológicos, né? Eu concordo com o Denis que a gente tem um senso crítico muito mais aguçado quando a gente está falando de tecnologias na sala de aula do que muitas vezes um livro que é ruim, que não foi mal escrito e tudo mais, mas como é no papel, que a gente não considera que é uma tecnologia, né? Apesar de ser uma tecnologia, a gente não tem o mesmo senso crítico e claro, vocês devem ter visto, eu já vi muitos livros de ciências, por exemplo, que é a minha área, que são muito ruins, né? Que são livros fracos e ninguém critica isso porque papel é como se não fosse tecnologia, mas papel também custa para fazer o livro, tem um custo para a escola e tudo mais. Então, acho que a gente tem que ter esse mesmo rigor para esses dois tipos de materiais, e eu acho essa uma observação importante. Eu acho que, como que eu sei que não funcionou, né? Claro que os estudos sobre essa situação durante a pandemia ainda estão saindo, as pessoas estão estudando isso aqui nos Estados Unidos, em outros lugares, mas a gente sabe, eu
por estar na maior escola de educação dos Estados Unidos, que tem contato com todos os professores de Nova York, que, por exemplo, 300 mil alunos de Nova York, que é uma das cidades mais ricas do país, não tem internet, né? Então, a prefeitura teve que dar roteadores de graça e dar acesso à internet de graça para 300 mil crianças de Nova York, e mesmo assim, muitas delas não conseguiram ter acesso e tudo mais. Eu acho que no Brasil, pelo que eu li a estatística, é que metade das crianças não conseguiram ter acesso à internet do jeito que se esperava e tudo mais. Então, acho que tem dados que estão trazendo para a gente, primeiro, a insuficiência da infraestrutura, né, que ainda é muito insuficiente para... Claro, para você ir no WhatsApp e mandar uma mensagem, tudo bem, a internet aguenta, mas para você ficar assistindo um vídeo 4, 5 horas por dia é outro tipo de infraestrutura que você precisa. Acho que a outra coisa que as pessoas perceberam é que ser professor não é para amadores, né? Ser professor é uma profissão. Você aprende o que é ser professor, você aprende como ensinar matemática, não é uma coisa que qualquer um faz. Então, muitos pais estão percebendo que eles podem até lembrar de matemática, mas eles não sabem ensinar matemática. Eles falam, ensinar matemática é uma profissão. O cara tem que ir para a faculdade aprender a pedagogia da matemática, a própria matemática, né? Não é uma coisa que você improvisa e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas também estão percebendo que ensinar não é uma coisa que você improvisa, que você faz de qualquer jeito, que você... né? E acho que muitas vezes tem até essa brincadeira ou essa piada que meu pai contava muito, é que as pessoas perguntavam para ele, o que você trabalha? Ele fala, eu sou professor. Mas ele fala, não, mas qual que é o seu trabalho? Né? Quer dizer, meio que é um bico que você faz. Então, acho que quanto mais a gente profissionalizar o professor e entender que é uma profissão, né, que exige uma coisa que exige conhecimento e tudo mais, eu acho que mais a gente vai avançar e, como disse a Letícia também, mais a gente vai colocar o professor numa posição que ele vai conseguir lidar com situações muito mais complexas de aprendizagem, onde não é mais só a escola, mas é um misto entre escola e casa, é um misto entre o livro e aplicativo e internet e tudo mais, e tudo isso exige uma articulação intelectual, né, um trabalho intelectual muito sofisticado que a gente precisa reconhecer e valorizar. O problema da conversa engatar é que aí chegam mais perguntas e aí dá mais vontade de engatar mais conversa. Mas então vamos nessa. Tem alguns comentários aqui, Letícia, falando sobre motivação de alunos e professores, né? Nesse período. E um pouco tem perguntas que falam mais, será que eles não são motivados porque a aula está desconectada das realidades deles? Ou será que não tem nada que dá para fazer, já que eles já chegam desmotivados? Então, queria que você falasse um pouco sobre como é que a escola, em tempos normais e anormais, né, consegue ajudar nesse tema da motivação dos alunos. O que na tua experiência é o mais efetivo nessa direção? Acho que tem um pouco, já deram a dica. Acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer. A motivação, ela tem vários fatores. Um deles é o intrínseco, é aquilo que a gente gosta, que a gente se vê, que a gente levanta dúvida, que a gente tem curiosidade, e que muitas vezes a gente passa o nosso tempo na escola inteira sem saber como aquilo que a gente está aprendendo tem a ver com a nossa vida. Por acaso, hoje eu vi no WhatsApp, eu recebi um WhatsApp que era uma live que uma cantora famosa estava fazendo com uma outra pessoa, e ela, nessa live, foi discutindo sobre a estruturação dos 3 poderes. Imagina, essa pessoa passou pela escola, ela já ouviu falar nos 3 poderes, mas agora isso está fazendo sentido para ela, né? Então, uma das coisas da gente conseguir essa motivação intrínseca é a gente conseguir olhar para aquilo que está fazendo, que faz sentido, né? Uma das grandes desafios da educação do século XXI é fazer alguma coisa que seja relevante. A relevância é a intersecção entre aquilo que eu quero falar como escola e aquilo que os estudantes querem aprender, aquilo que eles têm curiosidade. Então, essa é uma das coisas. Mas essa motivação intrínseca, o seu propósito, essa curiosidade por saber alguma coisa, muitas vezes ela precisa ser estimulada. Você precisa trazer esses elementos, até porque muitas vezes os estudantes não sabem que isso faz
o que é que motiva eles. Então, desde fazer perguntas, e acho que aí sim tem modelos de projetos, de atividades que às vezes é com um truquezinho pedagógico, que é você começar uma aula fazendo uma pergunta para o estudante sobre o que você sabe sobre isso, o que você gostaria de saber, você já consegue começar a desenvolver esse entendimento, né? Saber também deles aquilo que é interessante. A gente está agora no coronavírus, imagina, a gente nem mencionar isso no nosso dia a dia. Eles estão ali em casa falando, fala comigo, me explica o que está acontecendo. Como que a gente descobre o que tem que fazer? Então, esse é um dos componentes. O outro componente da motivação tem um componente externo também, né? Por exemplo, você não ter recursos digitais e a sua internet ficar caindo toda hora, ou você não conseguir sentar para saber onde você acessa o aplicativo, isso gera uma frustração tremenda. É muito difícil a criança. A gente vê isso no modelo presencial. Às vezes a criança não tem como chegar, ela demora 2 horas para chegar até a escola. Essas barreiras externas para a motivação, elas são muito relevantes e elas continuam sendo relevantes nesse momento à distância. Se bobear, até mais, porque o estudante que estava com uma dificuldade de engajamento na escola, nesse lugar intrínseco, está agora à distância, não consegue ver, não tem acesso à internet, não tem a merenda que faz a diferença, está preso em casa, às vezes em situações ruins, o barulho é diferente, essa motivação, ela vai pesar, né? Vai ser ou mais fácil você ignorar o que está acontecendo, ou você fechar, ou você falar ninguém está vendo mesmo. E aí, para esse componente dessa motivação, né, um dos grandes componentes é o grupo. É você conseguir se ver refletido, é você se ver conectado, seja como professor, seja como estudante, é você conseguir ver que os outros estudantes ainda estão lá. Imagina que eles entraram num momento onde eles não sabem, né? Todo o valor que a sua zona de desenvolvimento proximal ou seus pares têm, a aprendizagem colaborativa, a cooperação tem para ajudar você a estar num lugar de aprendizagem mesmo, eles estão tendo que redescobrir. Então, acho que tem, né, quando a gente fala nessa motivação, acho que pensar na parte pedagógica, pensar naquilo que você pode trazer que engaja mesmo a aprendizagem, que levanta aquela curiosidade, que ajuda a colocar o estudante no centro, a ele se ver refletido no problema e fazer perguntas. Isso é um componente. E o outro é a gente garantir que todos esses fatores externos ajudem. Às vezes, vai ser um pai que vai ajudar o estudante a estar motivado a participar da aula, né? Eu estou vendo muitas vezes tem coisas fantásticas acontecendo, mas o estudante não está conseguindo sentar, a gente não está conseguindo ajudar. Então, pensar em como você melhora todos esses fatores externos é muito importante, porque nesse momento esses fatores estão muito pesados, os dois, né? Não é só o acesso e não é só a qualidade da interação, a gente precisa garantir os dois. Então, acho que só o que vale ver é que a gente não vai conseguir resolver tudo isso de uma hora para outra. E a gente está aprendendo ainda, né? Como o Paulo falou, esse é o começo. Tudo que a gente se esforçar para fazer agora, pode ser que agora, nesse momento, não saia um resultado. Seja como a aula daquela professora, que foi ruim. Ela não sabia, ela aprendeu. Mas tudo que a gente conseguir fazer agora, o tamanho da nossa disponibilidade para investigar esses dois processos, seja dos governantes ajudarem, né? Nem que seja de pouquinho. Então, leva mais 1 megabyte, leva mais 2, leva mais 3. Tudo isso vai ajudar a gente a construir novos repertórios para as próximas vezes que a gente encontrar isso e para grandes problemas que a gente tem há muito tempo, né? Como é que a gente melhora a educação das comunidades rurais? Talvez essa pandemia traga algumas dessas lições. Mas entender esse momento também como um momento em que a gente não precisa ter todas as respostas certas, né? Eu acho que a gente tem que ter boas perguntas. A gente tem que ter boas perguntas sobre tudo o que está acontecendo. A gente está agora vivendo de verdade aquilo que a gente vai olhar lá, lembra do momento da pandemia. Todas as soluções que a gente pensar agora, elas vão ajudar a gente a construir versões melhores. Precisamos conseguir chegar nisso inteiro, né? Com o socioemocional intacto, mas lembrando que esses dois componentes, de pouquinho em pouquinho, tentando cada hora educação é um treco complexo, não tem uma bala de prata,
A gente não está falando só de soluções, a gente está falando de padrões de funcionamento, são coisas complexas, não dá para a gente tentar resolver só um botão e achar que tudo vai estar resolvido. Então, continuar lembrando que todo esse esforço em vários campos ele é importante para melhorar o engajamento. Obrigado, Letícia. Como ninguém escapa de responder pergunta aqui, agora eu vou fazer 2 perguntas para a Tereza. Espero que ela esteja preparada. E as perguntas são... tem bastante gente querendo saber se o evento vai estar disponível depois. Quer compartilhar com os seus grupos? Quer saber se está sendo gravado? Se vai poder difundir? Então, Tereza, teremos como distribuir este conteúdo depois? Teremos sim, a gente está gravando, está sendo transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube, no canal do Columbia Global Centers, e vai ficar lá no nosso canal e no nosso site também. Eu vou colocar aqui no chat o endereço para todo mundo poder acessar. Olha o susto que o Denis me dá, gente. Lá vem a pergunta técnica sobre educação. Improviso, como boa professora. Ótimo. Tem algumas perguntas aqui que acho que dá para responder rapidamente. Se você não reparou ainda, eu estou obcecado em garantir que todas sejam respondidas antes de acabar o seminário. Por isso que eu estou. E aí eu clico aqui em apagar quando ela for respondida, que me dá um prazer enorme de dizer fizemos o que tinha que fazer. Então, tem algumas perguntas aqui que eu acho que são que dá para responder rapidamente. Uma é sobre investimento em tecnologias, né? Falando que, puxa, mas nos últimos anos não se investiu em acelerar o uso de tecnologia nas escolas, por que vai acontecer para frente? E aí eu acho que tem uma só boa notícia, que houve sim o programa Inovação para Educação Conectada, que foi uma construção da sociedade civil, dos governos estaduais, do governo federal, Ministério de Tecnologias e tal, que em 2017 foi aprovado e que tem uma meta, um programa muito pouco conhecido, mas de conectar todas as escolas brasileiras à educação de alta velocidade até 2024. A internet de alta velocidade, a educação seria ótimo também, mas internet de alta velocidade até 2024. O programa já conectou 40 mil escolas nos primeiros anos. É muito, mas tem 150 mil escolas públicas no Brasil e essas 110 mil que faltam, tem muitas dessas que são de difícil conexão. Então, acho que essa é uma prioridade importante. Esse é um tema importante também para a Fundação Lehman. A gente tem trabalhado nisso, mas é importante cobrar, discutir isso, né? Porque realmente faria muita diferença se isso já fosse uma prática das escolas e não a gente esperar. Tem outros comentários aqui sobre, será que não é melhor conectar o aluno, né? E como é que faz para lidar para o aluno que não tem como pagar com as desigualdades? Então, ainda não é uma política no país todo, mas em vários lugares do Brasil, o que tem sido usado é um processo que as operadoras oferecem, que é você fazer dados patrocinados. Então, o que acontece? Esse aplicativo que eu comentei de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou do Paraná, ou do Amazonas, ou da Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, a secretaria coloca esse conteúdo num aplicativo. Esse conteúdo, o aluno baixa o aplicativo e quando ele usa esse aplicativo, não tributa os dados do plano dele. Então, se ele tem um plano pré-pago, se ele está sem crédito no celular, ele não gasta dados, né? É assim que tem sido feito para minorar. A segunda medida que está sendo feita para minorar é o uso da televisão, né? A televisão chega gratuitamente na casa das pessoas em vários estados brasileiros. Agora começa segunda-feira que vem o Mato Grosso do Sul. Tem um esforço muito grande aí da parceria da Fundação Roberto Marinho, do Canal Futura, do CIEB, da Fundação Lehman, de outros parceiros, no sentido de construir uma grade de programação longe de ser ideal. É uma aula das antigas, né? Não é uma aula moderna e tal, mas pelo menos, de novo, quando a gente pensa na desigualdade do Brasil, não dá simplesmente porque não dá para ser perfeito deixar a pessoa sem receber nada. Então, isso está acontecendo. E tem uma última pergunta aqui que eu acho que eu consigo responder rapidamente, que é sobre merenda, né? Como é que as escolas estão fazendo? A escola está fechada, muitos dos nossos alunos mais vulneráveis dependem de merenda. Então, tem várias soluções interessantes. A Prefeitura de São Paulo, e assim como outras, criaram um cartão alimentação que o aluno recebe, a família recebe o dinheiro da merenda. Então, é uma solução simples, o aluno não precisa... E eles têm esses cadastros das famílias, já tem, então isso foi colocado em prática. Tem outras prefeituras e governos que fizeram isso. E tem outra solução que é a
escola abrir só para distribuir merenda. Então, ela produz a merenda ou tem pontos de entrega da merenda. Então, muitos dos contratos de fornecimento de merenda foram rapidamente modificados para que essa merenda pudesse chegar a pontos de distribuição. Não é tão ideal, porque a pessoa tem que sair de casa, ir lá buscar a merenda, mas pelo menos ela não fica sem esse alimento. Não é uma solução perfeita, mas são algumas das soluções que foram colocadas. Então, depois dessa breve interrupção de resolução de perguntas mais técnicas, eu queria passar as difíceis para frente. Então, Paulo, tem várias perguntas aqui sobre o volta às aulas, né? Como é que as escolas deveriam se estruturar? Quanto que dessa experiência de agora vai voltar? Se esse professor vai voltar modificado da experiência, se o aluno vai voltar? Então, eu não sei se você, né, você tem outros países que já estão abrindo. Na Europa, vários países já começaram a abrir. Eu não sei quanto que, pelo teu conhecimento internacional, o que você está vendo que pode ser diferente? O que você acha que o Brasil deveria olhar no sentido da volta às aulas no pós-pandemia? Eu acho que tem muitas lições que a gente pode aprender, mas eu acho que a gente sempre tem que lembrar que o Brasil é um país que tem especificidades muito particulares, né? E que comparações internacionais muitas vezes não funcionam, porque, por exemplo, se a gente olha um país europeu que tem a maioria das pessoas de classe média, que tem uma casa com internet, com pais com nível superior completo, tal, é uma coisa que não vai ser aplicável para a grande maioria dos brasileiros, né? Então, eu acho que o primeiro cuidado é ter cuidado, muita atenção com essas coisas que a gente às vezes gosta de falar, e fala, mas na Finlândia, ou na Suécia, ou nos Estados Unidos é assim, vamos trazer isso para o Brasil, porque muitas vezes são soluções que funcionam num contexto muito específico, mas que não vão funcionar na solução, no contexto brasileiro, né? Então, acho que uma das coisas que a gente aprendeu é que nesse tempo, mesmo em Nova York, por exemplo, é que existia um número muito grande de crianças sem acesso à internet e que a prefeitura, as escolas nem sabiam, né? Elas foram descobrir isso quando começou esse processo de ensino remoto. Então, uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer é ter um diagnóstico mais preciso de qual é a situação desses alunos no Brasil. Então, eu, se tivesse no governo, eu começaria desde já a fazer pesquisas quantitativas e tudo mais de qual é a situação de acesso à internet, qual é a situação de dispositivos, qual é o contexto que esses alunos têm para aprender, né? Se eles moram num lugar onde eles podem ter privacidade para aprender, se existem, por exemplo, instituições de bairro ou de comunidades que podem ajudar de alguma forma no ensino remoto, se isso voltar a acontecer, né? Pode ser que você tenha, se você mapear todas as entidades e instituições em volta de onde as crianças moram, talvez você descubra formas de colaboração com essas instituições, né? Podem ser centros comunitários, podem ser até postos de saúde, enfim, tem uma série de coisas que acho que a gente precisa saber mais sobre essa infraestrutura, tanto humana quanto física, para a gente poder enfrentar essa situação de novo, né? Eu acho que muitos países estão admitindo que há uma perda e tentando recuperar essa perda de forma honesta, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu não conheço nenhum país que falou, não, a gente conseguiu dar o mesmo conteúdo, do mesmo jeito, não perdeu nada, vamos voltar como se nada tivesse acontecido. Eu acho que não, a gente sabe que houve uma perda, e que essa perda precisa ser recuperada de alguma forma, né? Então, ou com uma carga horária extra, ou com uma mudança nos exames nacionais, por exemplo, para diminuir as expectativas, ou mudar o calendário de férias e tudo mais. Eu acho que é importante a gente ter ser realista em relação ao que está acontecendo agora, porque é uma pandemia, uma tragédia mundial, né? Ninguém tem culpa disso, e se a gente não lidar com isso de forma realista, eu acho que a desigualdade vai se aprofundar, né? Porque a gente não vai admitir que houve uma perda e que essa perda precisa ser recuperada. Tem muitas formas de recuperar isso com carga horária, mas pode ser também com materiais suplementares que são criados pelas redes para as crianças. Pode ser também com outras atividades que os alunos fazem em casa. Tal. Uma das coisas que a gente tem
pensado muito é que nessas épocas de pandemia ou de distanciamento social, muitas vezes, e acho que isso também comunica um pouco com o que a Letícia está falando, é muito importante manter o aluno engajado de uma forma positiva com o aprendizado, mais do que empurrar todo o conteúdo para ele como se ele estivesse na escola, né? Então, por exemplo, criar atividades mais mão na massa, criar atividades mais ligadas com a realidade do aluno, né? Usar materiais do dia a dia para fazer experimentos de ciências, entrevistar pais, entrevistar gente na comunidade, fazer trabalhos mais plausíveis nesse contexto, mas manter o aluno conectado com o aprendizado, mesmo que seja um aprendizado de coisas diferentes, né? Aprendizado conectado com a cultura, conectado com a linguagem, com a ciência e tudo mais. E acho que tem formas menos, vamos dizer assim, escolares, né, de fazer isso, que não é como eu tenho visto em muitos lugares, mesmo aqui nos Estados Unidos, que as pessoas simplesmente digitalizam o livro didático e eu acho que a criança vai aprender a mesma coisa em casa. Então, não é, tem que mudar o caráter desse conteúdo, tem que ser um conteúdo mais interessante, tem que ser um conteúdo que o aluno possa fazer de forma mais autossuficiente, porque os pais não podem ajudar o dia inteiro, os pais têm que trabalhar mesmo de casa, né? E eles não podem ser professor e ter um emprego em tempo integral ao mesmo tempo. Então, acho que isso vai ser uma coisa importante também, que vai servir para depois da pandemia. Imagine se a gente tiver uma biblioteca enorme de atividades que os alunos podem fazer em casa, de experimentos científicos, de experimentos com a linguagem, e que isso possa continuar depois da pandemia e que as escolas possam integrar isso como tarefas que os alunos fazem em casa, mas não tarefas dessas curriculares, chatas, de fazer 10 exercícios, mas de fazer tarefas que sejam mais orientadas a projeto, que eles usem mais tecnologia para coletar dados, por exemplo, da flora, da vegetação, ou de dados de poluição, ou de fazer coisas de mídia, de filmes, de coleta de coisas da comunidade e tudo mais. Então, acho que tem uma série de coisas e é um momento de, claro, construir toda essa infraestrutura, mas também de ser criativo nessas construções curriculares que a gente vai ter que fazer para agora e também para depois, né? Denis, acho que só para eu complementar, eu concordo muito com o que o Paulo trouxe. E principalmente, assim, aí como eu estou fazendo isso na prática, né? Eu acho que a minha escolha primeira, logo que lançou a pandemia, foi como que a gente mantinha o espaço da escola, ele presente, né? Seja primeiro fazendo essas conexões, você garantindo que você tinha alguma maneira que aquela criança estava ainda conectada com os professores, conectada com o que é a rotina dela, da escola, então para que justamente essa autonomia que ela precisa construir, ela pudesse ir começar a ressignificar ela a partir desse lugar. E eu concordo muito com o Paulo. Me perguntaram outro dia se eu achava que o ano letivo estava perdido. E eu não acho que o ano letivo está perdido. Primeiro porque eu acho que na aprendizagem a gente não perde, a gente consegue refletir como professor, refletir sobre a nossa prática, e o estudante ele está desenvolvendo outras competências sempre, de resiliência, socioemocionais, e nesse momento eu acho que a gente conseguir destacar isso, nomear para ele todas essas coisas que ele está construindo, lá na frente a gente sabe que esses são vetores da aprendizagem, que inclusive ajudam o estudante a aprender mais, né? A gente fala muito da tecnologia como uma possibilidade de leapfrog. O exemplo que o Paulo deu de montar o aeroporto, essa é uma das possibilidades que a gente está sendo apresentado no momento, que é vamos construir essa conexão, vamos construir essas novas ferramentas, vamos garantir que a gente não está criando mais desigualdade, pensando naquilo que a gente está cobrando dos estudantes, entendendo que a gente está num momento diferente e que tem, sim, coisas muito importantes que podem ser construídas agora. Elas não são as mesmas, elas não são iguais, a gente precisa, sim, adaptar. E esse lugar da conexão com a escola, até para poder ajudar o pai, ajudar o estudante que está em casa, de novo, como um espaço de crescimento socioemocional, um espaço onde ele possa... A gente vai para o trabalho ainda, né, todo dia, nem que seja no virtual. Esse lugar é muito importante. Então,
Não acho que o ano está perdido, acho que é um ano diferente, acho que a gente tem que ter a realidade disso muito clara nas coisas que a gente cobra e nas coisas que a gente envia para casa. Mas também ver que tem muita coisa que a gente pode construir aí dentro dessa situação inusitada. Bom, estamos chegando aqui no fim do nosso webinar, acho que foi bastante rico, chegamos a ter mais de 300 pessoas, temos ainda mais de 200 pessoas com a gente até essa hora, então queria agradecer muito todo mundo que participou, agradecer a Letícia e o Paulo pelas super colaborações e contribuições que trouxeram, agradecer todo mundo que mandou pergunta. Eu acho que para fechar, acho que a gente tem visto durante a pandemia a gravidade, né, ainda mais exposta da desigualdade social, que é talvez o principal problema brasileiro, né, que a gente convive com ele todos os dias, mas durante a pandemia ele está muito exposto. Isso tem a ver com quem tem condição de apoiar os filhos em casa para estudar, quem tem uma casa confortável para ficar na hora do isolamento, quem consegue manter o seu trabalho remoto, quem consegue manter sua renda ou quem tinha alguma renda nesse período, quem tem acesso à tecnologia, quem não tem acesso à tecnologia, quem tem acesso a um leito de hospital, infelizmente, quem não tem acesso a um leito de hospital, né? Então, eu acho que a gente está vendo transformações. O Denis travou num momento muito importante. Foi. Muitas transformações. Continua, Letícia. Será que o Denis volta? Olha, eu vou continuar, eu acho que vou continuar puxando aqui, falando a lá, Denis, que acho que esse momento é um momento que a gente não pode refletir só sobre uma ótica, né? Acho que a riqueza dessa nossa conversa é trazer de verdade a visão da educação nesse momento, entendendo que a educação é um fenômeno complexo que a gente vai ter que descobrir, pensando nas instituições sociais, no governo, nas universidades, nos educadores, como que a gente vai poder trazer essa realidade para a nossa discussão. E eu gosto muito né, eu falei que eu puxei a conversa porque eu queria bater papo com o Paulo. Eu acho que o Paulo traz uma visão muito fantástica da importância da pesquisa, do trabalho, de entender que educação não é um treco que você faz, assim, acordei de manhã e de repente eu estou fazendo. Então, Denis, eu roubei a sua fala, mas eu te devolvi ela agora. Muito bom. Tá bom. As forças poderosas em defesa da manutenção da desigualdade cortaram a minha fala. Suspeito o momento. Não, era um encerramento, que bom que só caiu agora. Enfim, mas acho que essa era a mensagem, da gente valorizar cada vez mais a qualidade da nossa educação para todos, pensar na educação como a grande mola que garante o potencial do país na medida em que apoia a potência de cada estudante, né? E como é que a gente pode ir mais longe? Como é que a gente tira um pouco dos nossos preconceitos em relação às tecnologias? Como é que a gente tira também um pouco das barreiras físicas reais, que não são preconceitos? E como é que a gente consegue construir uma escola e uma aprendizagem melhor para todo mundo? Espero que a gente saia dessa conversa com um pouco inspirado e com esse compromisso para frente. Super obrigado aí pela participação de todos e ao Columbia Global Center por organizar mais esse evento. Obrigada a você, Denis. Obrigada, Paulo. Obrigada, Letícia. Thomas, também, nosso diretor que tá aqui com a gente. Eu gosto sempre de estar na presença do Denis, da Letícia. O Paulo eu conheço menos, mas eu imagino que pela patota aí de Colômbia são todos otimistas e a gente precisa de palavras de otimismo, a gente precisa de encorajamento nesse momento tão difícil que está para todo mundo. E, enfim, nós somos privilegiados de receber comida em casa, poder estar com os nossos filhos, poder acompanhar o homeschooling. Mas é isso. Obrigada pelo otimismo e nosso canal eu coloquei aí no chat para todo mundo. E é isso. Obrigada pela parceria, obrigada pela audiência e vamos fazer mais. A gente está criando, essa é o primeiro webinar de uma série que a gente vai fazer sobre educação
Então, eu encorajo todo mundo a acompanhar os nossos canais para poderem acessar mais o conteúdo. Obrigada mais uma vez, Denis, Paulo, Letícia. Obrigado. Tchau, obrigado. Boa noite. Obrigada, gente. Vamos aproveitar esse momento para construir bastante empatia, olhar um para o outro, estar junto. Muito bom estar com vocês. Espero que vocês continuem, Tereza, tá no campo de vocês. Mais conversas profundas e relevantes sobre educação. Combinado. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal.